Olá, olá pessoas! Seguindo o pós-draft NFL com muita análise aqui, a gente segue a todo vapor, a gente vai ter mais aí de 20, 25 vídeos analisando o draft, contando os vídeos de times, de superlativos, vencedores e perdedores, curte e responde, adoro, como vocês sabem, usar meu sobrenome na terceira pessoa, exagerofato e etc. Então, vamos analisar as classes do draft. Eu vou focar nas escolhas de primeira, segunda e terceira rodada, que foram jogadores que eu realmente estudei muito a fundo. Alguns caíram para a quarta rodada, alguns para a quinta, como o Sheryl Sanders, mas sexta, sétima rodada fica um pouco mais complicado, né? Isso aí eu deixo para quem faz isso durante todo o ano, que é o justo, né? Não vou meter o louco aqui dizendo que o cara que saiu na sétima rodada, um excelente slot receiver, sendo que eu não vi o cara, né? Não acho que é certo isso nem comigo mesmo, nem com vocês. Então, a gente vai focar nas escolhas que tendem a ter mais impacto, os jogadores mais conhecidos, neste vídeo aqui. Você, torcedor de um time que não está nesse top 5, fique tranquilo, porque foram muitos drafts bons. Foi difícil fazer essa lista. E aí também teve alguns drafts razoáveis, e eu não acho que teve nenhum draft péssimo. Teve alguns que eu não gostei. E esses que eu não gostei vão ser vídeo para os membros, tá? Que são os 5 drafts mais questionáveis, né? Os 5 times mais questionáveis no draft 2025. E aí, para a gente abarcar o máximo possível, também vai ter o Draft Camarada That Love, que vocês sabem que é um conceito que eu gosto muito da série Chernobyl, da HBO, que é a radiação medida na sala de controle do reator 4 da usina, que estava marcando 3.6, que era o máximo que dava no marcador, e o camarada That Love no comando diz not great, not terrible. São os drafts que nem fedem nem cheiram. Por exemplo, o Buffalo Bills. Para mim nem fede nem cheira esse draft dos Bills. Não foi horrível, mas também não foi bom. A gente vai falar sobre eles mais pra frente, tá? Então vamos lá, se inscrevam aí no canal para mais conteúdo, vocês já sabem, assinem o Like Plus, papipopopó. Eu quero começar com o meu... Vamos começar do quinto até o primeiro. O quinto lugar, eu vi pouca gente elogiando esse draft, mas eu queria dar o contexto. Primeiro de tudo, o Pittsburgh Steelers, ele não panicou na primeira rodada e draftou o Sheryl Sanders. Imagina se tivesse draftado na primeira rodada um jogador que a NFL, como consenso, tratou como quinta rodada. A gente sabe que tem toda uma questão envolvida, que não é só o jogador, mas o pacote, o jeito que ele lidou no combine com os entrevistadores, né? Que não os entrevistadores da mídia, mas os times, enfim, todo o resto que eu já falei bastante. Mas eu acho que os Steelers fizeram um bom draft, né? A primeira rodada, o Derek Harmon, um jogador de Oregon, que é bem grande, teve mais de 30 pressões no college football na temporada passada. Eu falei no vídeo dos Steelers que defensive tackle era uma possibilidade muito grande. Você que é membro do canal, assistiu esse vídeo, isso se concretizou. Até porque o Cam Hayward, que é um dos grandes defensores dos Steelers nos últimos anos, ele está indo para o provavelmente ano final da carreira dele, né? Então é uma peça importante. Os Steelers continuaram investindo em linha defensiva, em front, com o Jack Sawyer de Ohio State, que eu acho que é um bom prospecto também para pressionar o quarterback, pensando em dia 3. Foi campeão do college, o Sawyer, inclusive, muitos devem conhecê-lo por conta disso. Ele não vai ser titular, mas ele faz parte de uma rotação interessante, que conta aí, obviamente, como titulares o TJ Watt e o Alex Highsmith. Mas vale lembrar que o Highsmith perdeu tempo por lesão recentemente, então é uma escolha de valor na terceira rodada. Por fim, para completar o Jalen Waddle, a gente teve o Caleb Johnson, running back de Iowa, bastante físico em corridas norte-sul, ele é um substituto para o Najee Harris, só que bem mais barato do que o Najee Harris e bem mais novo que o Najee Harris. Então, eu acho uma escolha de bastante valor também. E o bom é que ele já está acostumado com o uniforme dos Steelers, afinal de contas, o uniforme de Iowa é basicamente idêntico ao uniforme do Pittsburgh Steelers. Isso é muito bom, inclusive, né? Quinto lugar, Pittsburgh. Quarto lugar, eu queria colocar mais alto. Eu não coloquei por princípios do partido níquel. Daqui a pouco eu falo, mas é o New England Patriots. Os Patriots fizeram um draft bastante baseado em trincheiras, quando você olha o todo, né? A primeira escolha geral foi o Will Campbell, que eu acho que é um jogador muito técnico, muito inteligente. Ele não vai ser provavelmente o melhor offensive tackle da NFL, mas ele vai ser um titular sólido na proteção ao Drake May, numa linha ofensiva que precisava de titulares sólidos. Então, tudo bem, quarta rodada, a quarta escolha, tal, ele pode ser guard, mas eu acho que era uma carência tão grande que você pegar um jogador tão pronto, com um piso alto assim, eu acho uma escolha boa, sinceramente. Escolha de segunda rodada, um running back, Trevor Henderson, é imaginável pelo histórico do novo, velho, que não é velho treinador, porque ele foi jogador lá, né, que é o Mike Vrabel, mas o novo treinador dos Patriots, que teve o Drake May, Trevor Henderson, o Drake May, o Derrick Henry. O Trevor Henderson não é o Derrick Henry, o running back mais de campo aberto, mais de corridas por fora dos tackles, mas é um complemento interessante ao Ramondre Stevenson, tá? Então um comitê de running backs bem interessante fica os Patriots. E aí eu gostei de uma escolha na terceira rodada, o Kyle Williams, wide receiver de Washington State.
É um jogador que pode trabalhar muito bem o perímetro, por mais que ele não tenha tanta altura. A gente sabe que em North Carolina o Drake May gostava muito de passar no perímetro, ele atacava muito o fundo do campo, e o Kyle Williams pode ser esse cara, tá? Nos Patriots. Olho nessa escolha de terceira rodada. Por que o draft dos Patriots não está mais alto? Porque draftar kicker e long snapper, por mais que seja na sexta e na sétima rodada, gente, desculpa, eu não vou conseguir elogiar essa ideia. Não vou. Ah, mas um kicker ganha jogos. Olha o exemplo do Adam Vinatieri no Super Bowl 2 vezes. E o Justin Tucker é o melhor kicker da NFL. Muito bom. 2 exemplos de 2 kickers não draftados. Então, não vou elogiar draftar kicker. Em momento nenhum. Olha o que aconteceu com o São Francisco Jake Moody. Não se drafta kicker. É cláusula pétrea do Partido Níquel. Não se drafta kicker. Fora isso, eu gostei muito do draft dos Patriots, tá? Só uma observação muito importante. Terceiro lugar aqui, o New York Football Giants, com 2 escolhas na primeira rodada. O Abdul Carter, que tende a formar uma tremenda dupla de pass rusher com o Brian Burns. A gente sabe que tem também o Kayvon Thibodeau, ele não foi trocado, mas eu acho que dá para fazer fronts criativos pressionando o quarterback aí em Nova York. Pode ser o melhor grupo de pass rushers da NFL. Já falei bastante sobre o Carter. O Jackson Dart não vai ser titular no primeiro momento, mas é finalmente um quarterback escolhido pela dupla Joe Schoen, que é o general manager, e Brian Daboll, head coach. Então esqueçam Daniel Jones, já é passado. Finalmente eles têm um quarterback para chamar de seu e para lapidar. O Jackson Dart bastante cru no processamento mental, mas tem um braço razoável, não é um braço tão forte, mas um braço razoável. Soltou o braço em Ole Miss no college, vamos ver como isso vai desenvolver. Uma escolha de... E aí tem 2 escolhas no meio do draft ali que eu acho que são carências do time e eu acho interessante. Vocês lembram quando eu fiz o vídeo dos Giants, que eu falei, gente, e defensive tackle? O Mason Graham é um absurdo aqui? Talvez um pouco absurdo, mas defensive tackle era uma coisa para ficar de olho. Pô, mas tem um Dexter Lawrence. Mas não joga só um defensive tackle, né? E aí o time pegou o Darius Alexander, que eu acho que é um bom complemento ali pro lado do Dexter Lawrence. E o Cam Skatibo também, né? Um running back muita gente gosta. Eu não sou tão fã, porque eu não acho ele tão dinâmico, mas é um bom corredor norte e sul para terceira descida curta e tudo mais. E isso foi na escolha 105, então é uma escolha de valor. Segundo lugar, o Seattle Seahawks, que endereçou uma necessidade gritante, que é o miolo da linha ofensiva, mas não só. O Gray Zabel, jogador de North Dakota State, que é a melhor universidade da segunda divisão do college, ele é muito versátil, você pode colocar ele em qualquer posição na linha ofensiva, e ele foi muito bem. Eu sei que tem essa questão dele jogar na segunda divisão do college, mas ele foi muito bem no Senior Bowl. Ou seja, contra a competição de alto nível, nos treinos. Foi treino, tudo bem, mas ele foi muito elogiado. Então, costuma ser um bom sinal. Geralmente, o jogador que treina muito bem no Senior Bowl, ele costuma ter uma carreira longeva na NFL. Nem sempre, mas é um bom indicativo. Nick Emanuori, na segunda rodada, eu gostei demais. É um safety que, se for bem lapidado, ele pode ser... ele pode ser um jogador extremamente elétrico, um jogador que vai estar em todos os lugares. Uma máquina de tackle. Ele pode ser esse cara, tá? Ele pode ser esse cara, mas ele precisa de lapidação técnica. E aí, por fim... Elijah Arroyo e Jalen Milroe, no final do dia 2, também escolhas que eu acho bem interessante. O Arroyo é um cara que eu consigo ver se desenvolvendo como bom tight end na NFL, nada de absurdo, mas um bom tight end em termos de posse. E o Jalen Milroe é o grande projeto. Braço mais forte da classe, talvez, só que talvez, ao mesmo tempo, o braço mais impreciso da classe, o pior processamento mental dos quarterbacks escolhidos aí até o final do segundo dia de draft, provavelmente é uma aposta. Troy Horton é uma escolha que eu gosto também. E para finalizar, o Cleveland Browns. O Cleveland Browns fez um tremendo draft, porque conseguiu acumular escolha de primeira rodada, na troca com o Jacksonville Jaguars, descendo para 5 e pegando o Mason Graham. A gente vai ter uma linha defensiva aí muito forte em Cleveland nesse aspecto, com o Mason Graham e com o Myles Garrett. Conseguiu aí o Carson Schwarzenegger no início da segunda rodada, um linebacker muito inteligente, talvez um pouco leve, mas muito inteligente. O processamento mental dele é muito bom. Tá? E tem algumas dúvidas em relação a esse corpo de linebackers de Cleveland, né? O Uso Karamora não está saudável, por exemplo, então em certa medida é uma necessidade. Winston Judkins, um corredor físico para Cleveland, considerando o histórico com o Nick Chubb e na ausência do Nick Chubb, como esse time sofreu no passado, nos 2 últimos anos, também é uma escolha de valor no segundo dia. E aí tem o complemento, que é o Dylan Sampson de Tennessee na 4ª rodada, um running back bastante ágil, com velocidade, também uma boa escolha. Tem o Harold Fanning também, tight end, de mais de 100 recepções no college football na temporada passada, que precisa de lapidação na parte técnica, mas eu acho que é uma aposta válida. Eu sei que já tem um Joko, mas é uma aposta válida. E claro, o Shedeur Sanders, né, na 5ª rodada, que tem tudo para ser potencialmente o reserva imediato do Joe Flacco quando começar a temporada e quem sabe se desenvolve alguma coisa. Esse sistema do Cleveland Browns, taticamente falando, é interessante ter um quarterback preciso como o Shedeur Sanders. Eu espero que ele baixe o tom e principalmente o pai dele baixe o tom depois de tudo que aconteceu
e agora é hora de trabalho. Ele caiu numa situação muito boa para ele potencialmente ser o titular no futuro, até porque o Joe Flacco tem 40 anos. A titularidade é do Joe Flacco para ser perdida. Vamos ver o que vai acontecer. Mas um draft de muito valor para os Browns, que ainda conseguiram acumular uma escolha de primeira rodada. No ano que vem, se todos os quarterbacks de Cleveland derem errado, e existe essa chance, o time tem 2 escolhas de primeira rodada em 2026 para pegar outro quarterback. Certo? Gente, menções honrosas, Arizona, Chicago. Em termos de primeira rodada, eu gostei muito da escolha dos Ravens, dos Eagles. Eu acho válido o que os Panthers fizeram, trazendo o Tetairoa McMillan, mas eu me preocupo com a defesa de Carolina. O Jacksonville Jaguars, eu acho que é válido a troca que fez também pelo Travis Hunter. E a gente vai falar sobre esses times em vídeos futuros. Também vou falar de São Francisco, um draft que tem seus questionamentos, né? Não endereçou a linha ofensiva. A linha ofensiva pode ser problema no topo, né? Não endereçou no topo e pode ser um problema para o Brock Purdy nessa próxima temporada. Tem muita coisa para a gente conversar nos próximos dias, nas próximas semanas. Para mais conteúdo, para análise individual de cada time, e aí agora no mês de maio eu tenho tempo de mergulhar em alguns prospectos que eu não vi tanto tape, por exemplo, para poder falar agora, especialmente aqueles de final de dia 2, alguns de dia 3 e tudo mais, para a gente ir conversando. Agora o tempo é um aliado, o tempo não é mais um inimigo, porque a gente não tem deadline do draft, que foi no último dia 24. Agora o tempo é um aliado. Eu espero que você seja um aliado nosso aqui do canal também. Para mais conteúdo, seja membro do canal, que vale bastante a pena também nessa época, principalmente nessa época, tá? E eu acho que eu vou voltar a fazer live de Madden ou College Football 25, mas aí talvez só para os membros. Vamos ver o que vai acontecer. Então fique de olho. Eu já fiz uma no domingo só para os membros. Então vale a pena demais ser membro do Like Plus. Um beijo carinhoso para vocês, ótimo início de semana e a gente continua se vendo por aqui. Usei um slogan da Globo. Parabéns à Globo aí, 60 anos. Tchau, até a próxima. Bye.